Boa noite, queridos amigos e irmãos em Cristo. Mais uma vez estamos com a Palavra de Deus aberta para meditarmos em uma pequena porção da mesma, a fim de que ela possa estar nos ajudando em nossa caminhada diária, com a finalidade de termos uma vida que seja agradável àquele que é o nosso Senhor, a fim de que a nossa caminhada aqui nesse mundo seja abençoada e dirigida pela sua Palavra. É muito bom ter a sua companhia conosco e a nossa oração, como sempre, é que Deus possa estar abrindo a nossa mente, nosso coração, para que possamos entender a sua palavra, a sua explicação e, entendendo, aplicar aquilo que Deus, em sua infinita graça, vai nos falando, vai nos orientando, a fim de que a aplicação deste aprendizado possa levar-nos a uma vida agradável à sua pessoa. Que Deus possa estar te abençoando e que a graça do Senhor possa ser conosco. Na nossa mensagem de quarta-feira passada, a gente teve um comentário que fizemos, falamos sobre os filhos de Abraão, né? Isaac e Samuel. Na verdade, não é Samuel. O nome do rapaz é Ismael. Como diz a ética, ou a condição que a gente chama da ordem dos pastores, pastor não erra, pastor se engana. Então, de fato, eu me enganei. Estamos aqui trazendo essa errata, né? Os filhos de Abraão são Isaac e Ismael, tá certo? Samuel vem lá um pouquinho mais para frente. Muito bem. Então, a gente está vivendo nesses dias, né? E a gente sabe que vivendo em sociedade, a gente vai aprendendo as questões que envolvem aí a nossa vida, aprendendo a nos lidarmos com a pessoa, caminharmos com as pessoas. E nesse nosso contexto de vida a gente vai aprendendo e ensinando. A vida é assim. A nossa vida é de fato uma escola, e alguns com as suas experiências vão nos ensinando e outros vão aprendendo para que lá na frente possam estar ensinando outros. Não sei se você já se apercebeu que existem pessoas que vivem a vida preocupados com a vida dos outros. A preocupação é tanta que às vezes até se esquece da sua própria vida, né? Essa preocupação, muitas vezes perniciosa, se deságua em comentários maldosos, comentários perniciosos, por parte desses mal acabados que estão preocupados com a vida alheia. Se toda essa preocupação fosse com o bem comum, se fosse com o bem do seu próximo, tudo bom, tudo maravilhoso, né? Com a finalidade de ajudá-lo, de dar alguma orientação, de dar algum estímulo para que o seu próximo, o seu amigo, seu vizinho, seu parente, seu conhecido vença algumas adversidades da vida, tudo muito bom. Na verdade, a vida tem que ser assim. Mas, infelizmente, a gente vê um grande número de pessoas na sociedade que vivem preocupados com a vida dos outros, e é uma preocupação, volto a dizer, uma preocupação perniciosa em usar essa preocupação para desnortear a vida dos outros. Como algumas corujas vivem aí nas espreitas, né? Procurando ver ou ouvir algo a respeito de alguém para destilar o seu veneno, falando dessa pessoa ou dessas pessoas dentro do nosso contexto social. Talvez esse seja, pelo menos na minha ótica, um dos nossos maiores problemas sociais da nossa sociedade chamada de pós-moderna. Pois através do celular, né, essas pessoas falam de tudo e de todas as pessoas em todo o tempo. Hoje aquelas pessoas que gostam de usar a sua língua para falar da vida dos outros, os fofoqueiros, os mexeriqueiros, os linguarudos, têm material de sobra. E têm oportunidades de sobra para falar da vida das pessoas através dos seus canais de comunicação. A gente consegue enxergar até mesmo no meio televisivo, né? Alguns canais de televisão que conseguem destinar vários minutos ou às vezes horas para se falar da vida alheia, para se falar da vida dos artistas. Canais como eles mesmos autodenominam canais de fofoca. Canais para falar dos outros, para falar mal dos outros. Porque, infelizmente, dentro do nosso contexto social, falar bem dos outros não dá ibope, mas falar mal dá. Todo mundo quer ouvir
o mal dos outros. E isso, por isso que é um dos nossos maiores problemas sociais. E com isso, a sociedade formada por um bando de Marias, vai com as outras, né? Seguem o seu curso desastroso de se falar o que não se deve a respeito de pessoas que não têm nada a ver, de pessoas com quem você não tem nenhum contato, de pessoas com quem você deveria se resguardar, mas a gente ouve falar de pessoas que vivem falando mal dos outros dentro do nosso contexto social. Aliás, com todo respeito aqui à nossa cidade onde estamos inseridos, esse é um dos nossos grandes problemas que a gente enfrenta aqui dentro da nossa sociedade, pessoas que não têm porta na língua para fazer ou para falar mal dos outros. Para fazer o bem tem, né? Para fazer o bem, para falar bem de pessoas, a gente quase não encontra, mas para falar mal. Os tribunais de reconciliação dos nossos dias se encontram abarrotados de processos ligados às questões que envolvem a língua, calúnia e difamação, né? Promovidas por conversas indevidas, promovidas por falas irresponsáveis, promovidas por pessoas que não têm o bom senso de falar o que não se deve, de pessoas que não se devem. E hoje eu quero pensar com vocês nessa noite, né, sobre o que as Escrituras Sagradas nos falam sobre esse importante, porém nefasto assunto, que é a questão que envolve a nossa língua, a nossa fala. Por isso o tema da nossa meditação dessa noite é um pequeno órgão, um grande problema. Grandes problemas. Tá? E o texto que nós escolhemos é a carta de Tiago, a epístola de Tiago, capítulo 3, versículos de 1 a 10, que nós vamos ler a partir de agora. Diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres na igreja, pois nós, mestres, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor do que os outros. Todos nós cometemos erros. Se alguém pode dominar a sua língua, isso prova que ele tem perfeito domínio sobre si próprio em tudo o mais. Podemos fazer com que um cavalo grande se volte e vá para onde quisermos, por meio de freios em sua boca. E um leme minúsculo faz com que um navio enorme se volte para qualquer lado que o piloto queira que ele vá, mesmo que os ventos sejam fortes. Assim também a língua é um pequeno órgão, mas se orgulha de grandes coisas. Uma grande floresta pode incendiar-se por meio de uma fagulha pequenina. E a língua é uma chama de fogo, está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo. E é o próprio inferno que ateia fogo à língua, que pode transformar toda a nossa vida numa chama ardente de destruição e desastre. Os homens têm domesticado ou podem domesticar qualquer espécie de animal ou ave que tem vida, e qualquer réptil ou criatura do mar. Mas nenhum ser humano consegue domar a língua. Ela é incontrolável e está sempre pronta a expelir o seu veneno mortífero. Com a língua damos louvores ao nosso Senhor e Pai, e com ela rompemos em maldições contra os homens, que são feitos à semelhança de Deus. E assim, a bênção e a maldição vêm brotando da mesma boca. Meus irmãos, é evidente que isso não está certo. Vamos orar? Bondoso Deus, ao lermos a sua palavra, rogamos a sua mediação. Ajuda-nos na sua interpretação. Que este assunto tão complexo, que esse assunto tão importante, mas que é tão nefasto, nós possamos entender e, entendendo, aplicar à nossa vida as questões que envolvem as nossas palavras. Fala ao nosso coração para que possamos aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Nos parece, ao lermos as palavras aqui de Tiago que é meio-irmão de Jesus, né?
Meu irmão porque ele era filho de Maria, como Jesus o era, porém filho de Maria e José, enquanto que Jesus era filho apenas de Maria, porque foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Deus usou o DNA de Maria para formar o corpo de Jesus, enquanto que Deus usou o DNA de José e Maria para formar o corpo de Tiago e os seus demais irmãos e irmãs. Nos parece que na linguagem de Tiago, na sua fala, no que ele escreve, ele estava tendo ali para as pessoas para quem ele estava escrevendo, que eles estavam tendo um certo problema com esse pequeno órgão do nosso corpo que é a língua. E isso não é nenhuma surpresa, pois já antes de Tiago, lá cerca de 1200, 1300 anos antes de Cristo, o sábio Salomão já advertia o povo judeu, no seu livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, de que a vida e a morte estão em poder, ou no poder da língua. E quando Tiago está nos escrevendo essa epístola, essa carta universal, ele tem em mente que ele está escrevendo para pessoas, para homens e mulheres que precisam amadurecer na vida cristã. E neste capítulo que Tiago vai nos falar aqui da língua, ele tem em mente que uma pessoa madura, um cristão maduro, uma pessoa experiente, é uma pessoa que consegue de alguma forma ter um certo controle sobre as suas palavras, sobre a sua língua. É uma evidência de uma pessoa madura, de uma pessoa de uma maturidade maior, de uma pessoa que está se desenvolvendo e crescendo, não chegou ainda ao patamar completo, porque nenhum de nós chegaremos, mas ele já tem um certo poder de maturidade que faz com que ele tenha um controle sobre as suas palavras, sobre a sua língua. O poder por detrás das nossas palavras é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores poderes que Deus, nosso Criador, nos outorgou. Nós temos, através da nossa fala, o poder de fazermos coisas extraordinárias que nenhum outro ser da criação, nenhum outro animal da criação o pode. Nós podemos usá-la para adorar a Deus, orar a Deus, nós podemos usá-la para edificarmos uns aos outros, para abençoarmos uns aos outros, para encorajarmos uns aos outros. Tudo isso pelo simples fato de nós termos o controle das nossas palavras e podermos usá-lo de alguma forma boa e saudável para abençoar pessoas. Na verdade, esse foi o objetivo de Deus quando nos outorgou esse privilégio de falarmos. A fala é um dom de Deus. Tudo na nossa vida parte do princípio de aprendizado. A gente aprende tudo na nossa vida, mas o falar, os nossos filhos, depois que começam a desenvolver e a ouvir, e o seu palato começa a se desenvolver, a fala sai de forma sobrenatural. Nós não ensinamos as pessoas a falar, elas aprendem pelo simples fato de estar dentro delas, instalado no seu instinto, a possibilidade de falar. E a fala, juntamente com a nossa capacidade de raciocínio, nos distingue de todos os demais animais da criação, né? Porém, essa nossa mesma língua que é usada, pode ser usada para essa finalidade gloriosa, também pode ser usada para mentir, e com as nossas mentiras causarmos dano à vida de alguém. Pode ser usado para caluniarmos ou difamarmos alguém que de alguma forma nós temos alguma coisa contrária e com isso nós temos a tendência de expor essa pessoa, diminuir essa pessoa e tentar acabar com a sua reputação. Pessoas essas que, de acordo com Tiago, trazem a imagem e a semelhança do nosso Criador. Então vejam aí o poder da dualidade da nossa língua. Nós podemos adorar a Deus e difamar aqueles que são a imagem e semelhança de Deus. Então nós vemos aí que há um contrassenso. Nossa capacidade de proferir palavras corresponde à nossa capacidade de influenciar pessoas, de influenciar gente que nos ouve. Por isso que se costuma dizer, por exemplo, no caso dos líderes religiosos, o pastor, o padre, o rabino, né? o líder de uma umbanda,
nós temos o poder de influenciar, nós somos influenciadores de pessoas. Quando Jesus, em sua infinita graça, passou ali pela Galileia, nas águas do mar da Galileia, e começou a chamar os seus primeiros discípulos, que depois se tornaram os seus apóstolos, a palavra que ele usou para aqueles homens foram: vinde a mim e vos farei pescadores de homens. Eu já ouvi um colega de ministério falando que uma linguagem popular dos dias de Jesus disse para ele: vinde a mim, que eu vou usar vocês para vocês fazer a cabeça dos seus concidadãos. E na verdade eles eram influenciadores e foram influenciadores a tal ponto do evangelho chegar até nós hoje. Então, de fato, as nossas palavras têm o poder de influenciar, de encorajar, mas também tem o poder de destruir. E é aqui que a gente tem que tomar cuidado, né? A fim de deixar clara a importância de ser controlados, ou de controlarmos o nosso falar, e de mostrar as consequências sérias das nossas palavras, Tiago nos apresenta, nesse texto, 6 imagens para a língua. Ele fala do freio, ele fala do leme, ele fala do fogo, ele fala de um animal peçonhento ou venenoso, ele fala de uma fonte e ele fala de uma figueira ou de uma árvore. Essas 6 imagens, Tiago procura dividi-las em 3 categorias que revelam 3 poderes que estão sob a nossa língua e que nós precisamos pedir a graça de Deus para que Ele possa nos controlar, a fim de que Ele nos controlando, nós possamos controlar as nossas palavras, a fim de que elas surtam o efeito bom, glorioso na vida das pessoas e na nossa vida quando nós as proferimos a alguém. Alguém já disse que as nossas palavras são como uma flecha nas mãos do flecheiro. Depois que você as lançou, não adianta você correr atrás mais, que você não consegue alcançar. Ela já foi lançada no tempo. E as nossas palavras têm essa conotação. Certo? Vamos lá. Tiago fala do freio e do leme, que tem a ideia do poder que as nossas palavras têm para dirigir. Essas 2 ilustrações estão no verso de número 1 a número 4. Ao que nos parece, né, pela fala de Tiago, todos os seus destinatários ali daquela congregação, daquela igreja, a quem ele está escrevendo, eles desejavam de alguma forma assumir algum tipo de liderança. Eles tinham a ideia de exercer o ensino na comunidade, né? Eles formavam uma comunidade de mestres, eles formavam uma comunidade de líderes, porque ninguém queria ser liderado, todos queriam liderar, todos queriam ensinar, todos queriam ministrar. E nós sabemos que em uma sociedade todos podem ser mestres. Nós sempre vamos ter alguns que se destacam para a liderança, porque há necessidade em qualquer comunidade humana. Se não houver uma liderança, ela se desfaz. Ela deixa de existir com o tempo. É necessário em qualquer comunidade e principalmente na comunidade eclesiástica. Nós precisamos de liderança. Mas essa liderança não está no poder de todos. E também liderança não é algo que nós almejamos, que nós queremos. Qualquer pessoa, principalmente dentro da igreja, dentro do contexto eclesiástico, que almeja liderar o povo de Deus, já começa desqualificado. Porque dentro do povo de Deus, é Ele quem escolhe aqueles que Ele quer que lidere o seu povo. Porque é Ele quem conhece o nosso coração. Porque uma das primeiras características do líder de uma comunidade eclesiástica é que ele deve ter um coração de servo, uma mente de líder e um coração de servo. Porque na ótica de Deus, diferente da nossa ótica humana, maior não é o que lidera, maior é o que serve. Por isso o Senhor Jesus disse que Ele não veio para ser servido, mas para servir. Então Ele é o maior. Talvez estivessem impressionados, né, com
a autoridade, com a reputação e com o prestígio que de alguma forma a liderança traz para o líder, né? Mas estavam se esquecendo da tremenda responsabilidade e principalmente da prestação de contas que o líder terá que dar àquele que o chamou para liderar por conta daqueles que ele está liderando. Não da vida dos seus liderados, mas daquilo que ele, no uso da sua liderança, ensinou, dirigiu e governou na vida dos seus liderados. Todo líder terá que prestar contas da sua liderança. Um pastor vai ter que prestar contas da sua liderança. Um pai de família vai ter que prestar contas da sua liderança. Um professor em sala de aula vai ter que prestar contas da sua liderança. Um prefeito municipal vai ter que prestar contas da sua liderança. Um vereador municipal vai ter que prestar contas da sua liderança. E vai por aí afora, porque em toda a sociedade nós sempre vamos ter liderados e líderes. E Tiago nos diz que a liderança, todo líder, será julgado pelo Senhor com maior rigor. Porque o líder é alguém que vai fazer a cabeça dos outros. O líder é alguém que é um gerador, que é um formador de opinião. E se ele gerar essa opinião de forma errada, ele vai ter que prestar contas. Os que ensinam, e de modo especial os que ensinam a palavra de Deus, serão julgados pelo Senhor, de acordo com Tiago, com muito maior rigor. Não é difícil imaginar os danos que um mestre despreparado pode causar por seu ensino duvidoso, ou por sua vida incoerente, não correspondente com o seu ensino. Ele vai causar mais problemas do que benefícios, e ele vai ser cobrado. Aliás, a grande Babilônia religiosa que nós vivemos hoje no mundo se espalhou em nossa sociedade humana, no mundo afora, por conta de líderes ou por conta de pessoas que de alguma forma se levantaram, né, e surgiram ou trouxeram à tona uma revelação nova, um novo guru espiritual com uma ideologia nova, uma filosofia nova, um ensino novo para um caminho novo. E aí nós temos algumas religiões que nós temos até vergonha de falar do que os seus adeptos fazem. Por quê? Porque um líder, ou despreparado, ou mal intencionado, vai usar a sua liderança para guiar alguns pela sua cabeça. E infelizmente nós temos visto aí na sociedade muitas pessoas que têm entrado por esses caminhos, buscando uma solução imediata para o seu problema, buscando um benefício apenas tão somente econômico, financeiro, e se envolvem, se embrenham por caminhos que depois ficam entrelaçados e não conseguem sair mais. Infelizmente muitos seguem assim. Vejam o que o João, um dos apóstolos de Jesus, na sua terceira carta, versículos 9 e 10, nos fala, já no começo lá da igreja primitiva. Ele fala assim, ó: eu escrevi à igreja a respeito disto, porém o orgulho de Diótrefes, que gosta de parecer como líder dos cristãos, daí se recusa a ouvir-nos. Quando eu for, contarei a vocês apenas algumas das coisas que ele está fazendo, e as coisas perversas que ele anda falando a meu respeito, e a linguagem insultuosa que está usando. Ele não somente se recusa a recolher ou acolher os irmãos que viajam para aí, mas diz aos outros que não façam e procuram expulsá-los da igreja. Portanto, a ideologia, a ideia de governar a igreja de Deus não é coisa nova. Sempre existiu, tá? O ser humano sempre quis lugar de destaque, para que através desse destaque ele possa conseguir alguns benefícios extras. O mundo religioso está assim de pessoas com essas ideologias, certo? Ao escolher o freio e o leme, Tiago apresenta-nos dois objetivos que em si mesmos são pequenos e, no entanto, exercem grande poder,
grande influência, exatamente como a língua. Um pequeno freio permite que um cavaleiro consiga governar um animal poderoso e forte, muito mais do que ele, que é o seu cavalo. Ele leva para onde quer. Hoje estava aqui com a minha esposa na nossa agência bancária aqui para fazer alguns trâmites ali no Bradesco, e eu estava observando quando uma pessoa chegou com a sua carroça e ele encostou com o cavalo, e depois que ele havia passado do ponto onde tinha uma sombra para ele descansar, ele deu uma puxadinha nas suas rédeas e o cavalo deu marcha ré, não acendeu luz, nada, né? Mas deu uma rézinha e encostou debaixo da sombra e ali ele ficou. Ele controla, ele conseguiu controlar. Eu não sei fazer isso, confesso que não sei fazer. Não sei onde é que aperta o botão de seta, nem a buzina, nem como é que faz ele para dar ré. Deve ser no meu carro, cavalo não é a minha praia. Mas quem tem, ou trabalha com isso, tem o controle. Veja, um animal muito mais poderoso do que o camarada que está sentado ali sobre a carroça, mas através daquele pequeno freio, ele conduz o animal para onde ele quer. O leme que Tiago usa é outra ferramenta extraordinária que consegue fazer com que um transatlântico, que muitas vezes tem muito mais gente dentro dele do que morando aqui na nossa cidade de Nossa Senhora das Graças, para onde ele quer, para onde o timoreiro quer. Um simples leme ali dentro da água, que faz com que a força do motor impulsione o navio, um transatlântico, para onde o timoreiro quer. Veja que poder, né? Porém, tanto o freio quanto o leme, eles trabalham com forças contrárias. Primeiro, o freio tem que vencer a força contrária da natureza do cavalo. O cavalo não quer obedecer. Mas porque o freio está ali preso à sua boca e de alguma forma ele sofre uma pressão que o machuca, ele obedece. Ele consegue vencer, o cavaleiro consegue vencer a natureza indomada do animal, que quer ser livre, quer fazer o que ele quer, através daquele pequeno freio. O navio também tem que vencer as correntezas do mar, o vento contrário, para conseguir atingir o seu objetivo, com um pequeno leme. Da mesma forma, gente, a nossa língua, que é o nosso pequeno órgão, talvez um dos menores órgãos do nosso corpo, nós temos que vencer forças contrárias para que ela seja usada por Deus para a bênção na nossa vida e na vida das outras pessoas. A primeira coisa que nós precisamos vencer é a nossa natureza. Nossa natureza caída, ela é ruim, ela é má. O ser humano é bom, o ser humano é bonzinho, não sei aonde. Nós somos maus. A Bíblia nos assegura de forma categórica que nós somos maus. Então nós precisamos vencer essa nossa natureza, e nós só podemos vencê-la quando nós permitimos que Deus a controle. Porque nós mesmos não podemos vencer a nossa natureza. Nossa natureza está aí, a gente faz aquilo que ela nos ordena fazer. Né? Isso significa que tanto o freio quanto o leme devem estar sob o controle de uma mão mais forte. Essa mão mais forte que controla a nossa língua é a mão de Deus, o poder de Deus. Se nós não nos submetermos ao poder de Deus, nós jamais conseguiremos vencer a nossa língua, a nossa velha natureza. Mesmo depois de convertidos, mesmo depois de aceitar Cristo como Salvador, a nossa natureza ainda continua conosco. Os membros aqui da minha igreja e da igreja que pastoreia em São Paulo ouviram comigo um dos nossos pastores dizer, e eu gravei isso na minha mente, que todo crente carrega consigo um defunto nas costas. Esse defunto é a velha natureza. Se você deixar, ele renasce. Todo dia você tem que matá-lo de novo. E nós só podemos vencer a nossa velha natureza com o poder da mão forte de Deus. O freio e o leme têm o poder de dirigir, o que significa que afetam a vida das pessoas, que afeta a vida de outras pessoas. Da mesma forma, nossas palavras também afetam a vida das outras pessoas, quer seja para o bem, ou infelizmente, quer seja para o mal. Como é importante usarmos nossa língua para dirigir as pessoas para um rumo certo, para uma condição certa, para uma posição ordeira. Mas como é triste quando a gente ouve de algumas pessoas que usam as suas línguas
para levar as pessoas para um curso errado, para um caminho errado, para um endereço errado e para uma condição errada. As duas outras símbolos ou imagens que Tiago usa é o fogo e o animal, né? Que estão aí no verso 5 a 8, e o fogo e o animal peçonhento, né? Ou animal venenoso, têm o poder para destruir. O fogo geralmente começa com uma pequena centelha. Hoje, nós temos o privilégio dentro das nossas casas, na grande maioria das cidades, né? As pessoas já têm o chamado fogão a gás. E geralmente hoje os nossos fogão a gás já são um fogão que o acendimento é elétrico. Você aperta o botãozinho, uma pequena centelha acende a boca do fogão e aquilo se torna uma labareda que você usa para aquecer os seus alimentos, para cozinhar os seus alimentos, para utilizar no seu dia a dia, aí na nossa culinária, né? O fogo geralmente começa com uma pequena centelha, com uma pequena faísca, porém ele tem a tendência, ele tem a possibilidade de crescer, né? Se não for eliminado ou se não for controlado, porque o fogo em si, ele não é ruim. O fogo sob controle é ótimo para esquentar a nossa comida, para fazer a nossa alimentação, né? Então nós vemos aí que o fogo em si não é ruim, né? Mas se ele não for controlado, se ele não for eliminado em alguns casos, ele destrói uma floresta inteira. E no caso, dentro da sociedade, ele é capaz de destruir uma cidade pequena como a nossa inteira. Quanto não se lembram, pela graça de Deus, a gente tem há muito tempo que não soube falar disso. Eu já estava lá em São Paulo, quando a gente ouvia falar dos 2 incêndios nos 2 prédios que nós tivemos lá em São Paulo. Que coisa terrível. Os bombeiros não conseguiam controlar aquele incêndio, aquele fogo, e as pessoas se atirando do alto daqueles edifícios por conta daquele fogo descontrolado. Porque o fogo vai tomando conta, ele vai consumindo e vai consumindo e vai crescendo. O fogo é um ser vivo. Ele nasce, se alimenta, cresce e morre. Nossas palavras podem começar verdadeiros incêndios sociais, verdadeiros incêndios pessoais, verdadeiros incêndios familiares. Se nós não soubermos controlar a nossa língua e permitirmos que Deus nos abençoe usando o nosso coração, controlando o nosso coração para que a nossa língua esteja sob controle, nós somos capazes de destruir tudo o que está à nossa volta com simples palavras. Em uma sociedade de pessoas descontroladas, no que diz respeito à sua língua, o resultado é a destruição da mesma. Porque assim como o fogo, a língua pode esquentar um ambiente e promover destruição. Uma cabeça quente e um coração ardente podem gerar palavras inflamadas, destrutivas, das quais nós podemos nos arrepender depois. E o arrependimento depois que as palavras são ditas, em muitos casos é tarde. É tarde. Porque o incêndio já foi deflagrado. Não é à toa que Salomão declarou: quem retém suas palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é pessoa inteligente. Provérbio 14, versículo 24. Tem hora que dá vontade de falar. Tem que morder a língua para não falar. Mas enquanto as suas palavras estiverem na sua mente, você é senhor delas. Agora, depois que você colocou para fora com a sua língua, você é escravo delas. O fogo não apenas começa pequeno, mas se espalha rapidamente, gerando calor e sujeira, fuligem, né? O fogo se espalha, e quanto mais combustível ele recebe, mais rapidamente ele se espalha e destrói. Tiago nos diz que a língua pode prejudicar ou destruir toda a vida de uma pessoa. Principalmente nesses dias, onde tudo é compartilhado de forma instantânea através
das mídias sociais. Gente, é um absurdo a gente ver e ouvir falar que muitas vezes a gente vê na estrada um acidente e as pessoas, ao invés de parar para de alguma forma prestar o socorro, param para pegar os seus celulares e gravar a desgraça alheia. Isso é o cúmulo de uma sociedade desumana, de uma sociedade que não pensa no próximo. Nós podemos até nos arrepender e confessar os pecados que cometemos com a nossa língua, mas o fogo continuará se alastrando depois que ele foi começado. Nossa língua não é apenas semelhante a fogo, mas também a um animal peçonhento, a uma fera irrequieta que procura sua presa de forma irracional, né, para apenas e tão somente deflagrar o seu veneno com o interesse de destruir a outra. Porque quando a gente pensa dentro do nosso contexto animal, na vida selvagem, os animais tiram a vida uns dos outros, principalmente os animais carnívoros, eles tiram a vida dos animais herbívoros, e por isso que Deus, em sua infinita graça e sabedoria, constituiu que o número de animais carnívoros é muito menor do que os dos herbívoros, porque os carnívoros promovem, de uma certa forma, uma limpeza social, retirando os indefesos, retirando os doentes, retirando os mais fracos, fazendo com que os mais fortes continuem a gerar a continuidade das suas crias. Mas quando nós pensamos nesse animal do qual o Tiago está falando aqui, não é um animal que está procurando uma vítima para se alimentar. É um animal que está procurando uma vítima apenas e não somente para matar por prazer. Eu já ouvi falar aqui, próximo da nossa cidade, de alguns criadores de ovelhas, que uma determinada onça, em uma determinada noite, matou 17 ovelhas. Ela não come 17 ovelhas. Matou por prazer, um animal sanguinário. E Tiago está falando que a nossa língua ela é sanguinária, ela é peçonhenta. Quando nós não temos o controle, ela procura, ela sai à caça de pessoas apenas somente para a gente ouvir o que as pessoas estão falando dessa pessoa, para a gente promover essa fala a respeito de outras pessoas, com a finalidade de difamarmos, de destruirmos o caráter, a moral, a vida familiar e social de alguém. Tiago nos lembra que os animais podem ser domesticados e, através disso, eles podem e devem ser até úteis para nós. Quando a gente pensa no animal peçonhento, a gente se lembra, por exemplo, dos animais, as cobras, né? E lá em São Paulo, o Butantan usa as cobras para, através do veneno, ser útil para nós, para combater o próprio veneno da cobra. Nós temos os animais que nós controlamos no nosso dia a dia, como eu falei do caso do cavalo, do nosso uso do dia a dia como transporte. E até mesmo o fogo, como nós dissemos, ele pode e deve ser controlado de forma que seja usado para o nosso benefício, né? Para o nosso bem. Porém, nós seres humanos não podemos, como dissemos, controlar a nossa própria língua. Só Deus. Ela só pode ser controlada por Deus quando Ele assume o controle do nosso coração. Porque, na verdade, o problema não está no coração. Não está na língua. Pode estar no coração. É o próprio Senhor Jesus que nos diz em Mateus 12, 34, que a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. Logo, o problema está aqui. O nosso coração, se ele estiver cheio de ódio, é peçonha, é veneno, e é veneno mortal, para nós e para os outros. Mas se ele estiver cheio de amor, da graça de Deus, Deus vai controlar o nosso coração de tal forma que mesmo quando a nossa mente quiser falar alguma coisa que nós podemos até falar a respeito de alguém que não vai gerar benefício para essa pessoa, Deus vai nos controlar, Ele vai dizer, calma, não fala agora. E é aí que entra o que nós falamos de maturidade, porque um homem e uma mulher maduro e madura é aquela pessoa que é capaz de dizer sim quando tem que dizer sim e dizer não quando tem que dizer não, e ficar calado quando tem que ficar calado.
Tem hora que você até tem razão, mas a sua fala vai gerar um problema maior do que você ficar calado. E a sabedoria nos diz que nós devemos ficar calados, porque a resposta branda desvia o furor. Então, se o nosso coração estiver cheio de amor e da graça de Deus, Deus vai usar a nossa língua para que Ele possa abençoar pessoas através de nós, e é isso que Ele quer. As duas últimas imagens que Tiago usa é de uma fonte e uma árvore. Poder para dar prazer. Está aí do verso 9 ao verso 12. Uma fonte oferece, evidentemente, a água fresca que o ser humano tanto precisa para sobreviver. Nós aqui da nossa sociedade moderna, pós-moderna, no nosso país, né, que temos aí água encanada à vontade na nossa torneira e nas nossas torneiras. A gente talvez não entenda essa linguagem que Tiago está falando aqui, mas pense que ele está falando para um grupo de pessoas que habita no Oriente Médio, onde o grande deserto se instaura ali em volta daquelas cidades. E a presença de uma fonte de água fresca é uma grande bênção para toda uma comunidade. Não sei se você sabe, mas naquele lado do Oriente, eles trabalham, e é uma das coisas que tem tentado aqui no nosso país, com a dessalinização, tirar o sal da água do mar, porque a água potável que eles têm lá é muito pouca. Então quem tem uma fonte, quem tem um lugar que brota água saudável, água salutar, é uma grande bênção para todos. Nós precisamos de água, né? Não só para beber, mas para lavar as nossas louças, lavar as nossas roupas, para o nosso próprio asseio pessoal, né? Para cozinhar os nossos alimentos, cuidar das nossas lavouras e para uma série de outras atividades cotidianas que nós temos aí em nossa vida. Como ela, as nossas palavras também podem e devem gerar vida, gerar benefícios, gerar satisfação, gerar alegria às pessoas. Porque foi para isso que Deus nos deu a palavra. Outra propriedade da água é a sua capacidade de purificação, de limpeza, né? Nossas palavras devem ser como uma fonte que se transforma em um rio, onde as pessoas podem se limpar, podem se lavar, onde as pessoas podem usar as suas águas para as suas necessidades afins. Como é bom conversar com uma pessoa cuja linguagem é salutar, cuja linguagem é saudável, cuja linguagem traz benefícios para a nossa vida. Quem não gosta de conversar com gente assim? Eu gosto, sei você. Tenho prazer de conversar com pessoas, por exemplo, pessoas com um pouco mais de idade do que eu, com as suas experiências de vida, para me ensinar naquilo que eu ainda vou viver e que eles já viveram. Pessoas que têm uma visão para frente. Tem um bocado de gente aí que vai só para trás. Então não vale a pena, certo? A língua também deve ser aprazível, prazerosa, pois ela deve ser como uma árvore frondosa e frutífera, que nos dá uma sombra gostosa em um dia de calor, onde nós podemos pegar os seus frutos saborosos e saciar a nossa necessidade física. Também no Oriente Médio, as árvores são de importância vital para os seus moradores. As árvores estão inseridas dentro do contexto social no Oriente Médio, na economia, na agricultura, na medicina e até no controle do clima. Então no Oriente Médio, diferente de que a gente vê que a gente corta as nossas árvores, eles têm prazer em ter uma árvore frondosa por perto da casa, né? Nossas palavras devem abrigar e animar outras pessoas desalentadas no percurso da sua existência. Nós sempre vamos achar gente assim. Em uma árvore frondosa, o elemento mais importante é a sua raiz, que está fincada dentro da terra. Ninguém vê, mas é essa raiz que mantém a
o terreno ali em volta seguro. É essa raiz que faz com que a árvore fique tranquila, segura ali, e as intempéries, os vendavais do tempo não atiram no seu lugar. É essa raiz que faz com que essa árvore tire a seiva, a água da terra, e transforme em seiva, levando para as suas folhas e para os seus alimentos. É a raiz, importantíssimo. Da mesma forma, se nós estivermos arraigados, enraizados, né, em Deus, o Senhor, nossas palavras serão fruto da nossa comunhão que nós temos com Ele, comunhão essa que deve ser constante, diária. Nossas raízes espirituais devem ser lançadas no solo profundo de uma comunhão diária com o Deus de toda graça, que nos leva a permitir que o Espírito Santo dele controle o nosso coração, controle a nossa vida, controle a nossa racionalidade, a nossa mente. Redundando assim em uma língua abençoada e abençoadora para a nossa vida e para a vida dos outros. Ao enchermos nosso coração com a palavra de Deus e nos sujeitarmos ao Espírito Santo, seremos fontes revigorantes, prazerosas e árvores frutíferas na vida de todas as pessoas que de alguma forma Deus vai trazer para se aproximar de nós, para receber de nós algum alento, alguma palavra de incentivo, alguma palavra que vai gerar nele uma vida que deve ser abundante, como abundante ela é em nós. E ao encerrarmos essa pequena reflexão, eu quero sugerir que você se esforce em seu dia a dia para empregar, o uso de 11 palavras, que nós vamos chamar aqui de palavras que geram, que podem transformar vidas. Podem gerar e podem transformar vidas. Primeiras duas palavras. Por favor. Você já viu como a gente esquece de Deus pedir por favor? Filhos que esquecem de pedir para os seus pais alguma coisa. Por favor. Mãe, me traz um copo de água, por favor. Mãe, traz água aí. Parece que a mãe é empregada, né? Ou pais que fazem as mesmas coisas com os filhos. Gente, a palavra por favor é extraordinária. Peça, por favor, né? E quando você for atendido na sua petição, agradeça. Obrigado. É a terceira palavra. Obrigado. Por isso que você me fez de bom, né? Por esse benefício que você me fez, por você ter atendido o meu pedido. As outras duas palavras, me perdoe. Gente, nós vivemos em sociedade, nós somos, como disse Tiago aqui, todos nós erramos em muitas coisas. E no decorrer da nossa caminhada, da nossa vida conjugal, nossa vida familiar, nossa vida social, nossa vida eclesiástica, nossa vida escolar, nossa vida profissional, de vez em quando a gente tem que pedir perdão e estender a mão e perdoar o outro. Essa é a essência da vida. Outras duas palavras, amo você. Falar que ama uma pessoa. É importantíssimo você declarar o seu amor para com a sua família, para com o seu cônjuge, para com os seus amigos, para com pessoas que de alguma forma lhe fazem algum bem. São pessoas amáveis que você deve amar e usar a sua palavra para dizer isso. E as três últimas palavras estou orando, estou orando por você. Estou orando por você. Nós temos orado por pessoas que estão nos ouvindo, para que a palavra de Deus tenha liberdade de atuar nos seus corações. Não é a minha palavra. Se fosse a minha palavra, não tinha valor nenhum, mas é a palavra de Deus. Então nós estamos orando por vocês, tá? E que Deus possa abençoar o seu coração. Que mais uma vez nesta noite, a palavra dele tenha total liberdade de atuação na sua vida, assim como é na minha, para que nós possamos usarmos a nossa língua de forma a que ela seja uma fonte de alegria, de bênção na vida das pessoas com quem nós compartilhamos a nossa existência. Sejam os nossos familiares, sejam os nossos amigos e até mesmo os nossos inimigos. Porque a Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos, para que eles possam ser abençoados a ponto de se tornarem os nossos amigos. Porque se você quer destruir o seu inimigo, faça ele virar seu amigo. Tá certo? Que Deus abençoe você.
e que a palavra dele possa falar ao seu coração. Que Deus te abençoe. Continuamos fazendo a nossa propaganda. Nós estamos aí com o nosso canal no YouTube, tá certo? Após essa transmissão aqui ao vivo, nós vamos colocar ele no nosso canal Igreja Batista Graciense no YouTube. Se você quiser nos dar a graça da sua presença ali, você tem a liberdade de assistir, você tem a liberdade de compartilhar, você tem a liberdade de dar um joinha, né, para nos abençoar ali com a sua fala. Quiser fazer alguma pergunta em cima desse estudo ou de qualquer outro que você queira, pode fazer, tá? Na medida do possível, dentro da nossa capacidade, vamos procurar responder com a graça de Deus. E a nossa oração, para que você seja, de fato, não apenas tão somente um ouvinte da palavra de Deus, mas principalmente nós sejamos praticantes da sua palavra. Certo? Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, mais uma vez elevamos nosso pensamento ao Senhor, e desta feita nós queremos pedir para que o Senhor abençoe a vida das pessoas que estão nos assistindo agora, através desse pequeno estudo, e aqueles que vão assisti-lo de segunda mão através do YouTube. Que a sua graça maravilhosa possa ser com cada um. Nós não conhecemos as suas necessidades e não precisamos conhecê-las porque nós não temos poder para resolvê-las. Mas nós colocamos cada uma dessas pessoas nas suas mãos, porque o Senhor conhece cada uma delas, cada uma das suas necessidades, e nós rogamos em nome de Jesus que o Senhor possa entrar com providência, abençoando, quer seja na área física, quer seja na área emocional, quer seja na área espiritual, que a sua graça possa ser com cada um, restaurando e abençoando para a glória do Senhor. Nós oramos assim e pedimos que o Senhor nos dê um restante de noite abençoado na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Boa noite.